Então, hoje a gente vai falar sobre Atos capítulo 22, sobre o discurso de Paulo em sua defesa. E eu queria dizer para você que se você não é inscrito, se inscreva para que você possa receber sempre as notificações dos vídeos, certo? Então, essa é uma parte bem interessante, uma história bem legal. Paulo, ele conta, do que aconteceu com ele. Ele fala que era perseguidor e que estava já a caminho, chegando em Damasco, quando ao meio-dia ele viu uma luz muito forte do céu, a ponto dele não conseguir ver. Então naquele momento ele ficou cego, mesmo perdeu a visão, e ele ouviu uma voz, do céu, que dizia: Paulo, Paulo. Na verdade, Saulo, Saulo, porque antes ele era chamado de Saulo. Por que me persegues? Então, todos ouviram a voz, mas não podiam ver nada. E Paulo, por ele ter perdido a visão por causa do esplendor daquela luz forte, ele foi levado para Damasco. E chegando lá, ele encontrou, Ananias. E Ananias, ele fala com Paulo, e naquele momento a vista de Paulo ela é restabelecida. E Ananias fala para Paulo que Paulo tinha sido um escolhido de Deus para anunciar o evangelho. E Paulo, ele então anunciaria o evangelho aos gentios. E logo Deus também fala com ele que ele deve sair de Jerusalém. E ele sai e ele é levado para uma tribuna, onde lá ele deveria ser açoitado, certo? Ele iria sofrer fisicamente uns açoites. E quando ele estava já lá, para sofrer esses açoites, ele diz para um centurião: olha, eu sou romano. E o centurião diz para a tribuna que Paulo é romano, e a tribuna treme, porque Roma, ela mandava no mundo naquele século. Então, um cidadão romano, ele tinha direitos, inclusive o direito a um julgamento. E Paulo, por ser romano, ele tinha direito ao julgamento. Então, eles não poderiam simplesmente açoitar Paulo ali. E é interessante que eles diziam assim: você é romano? Nossa, para que fôssemos romanos nós tivemos que pagar muito, porque se comprava a cidadania romana, porque Roma era um grande império, era uma potência, era o dono do mundo, a dona do mundo, E Paulo diz: pois é, vocês tiveram que comprar a cidadania romana, mas eu sou de nascimento e eu sou cidadão romano e eu tenho direitos. Então, ele não é açoitado naquele momento. Então, eu vejo nessa história que Deus separou Paulo justamente para um tempo como esse, para um tempo em que ele não poderia sofrer muito por ser cidadão romano. Então, ele foi protegido por causa disso também. E interessante também que Deus, ele transformou Paulo de perseguidor para perseguido, porque Paulo, nesse capítulo ainda, capítulo 22 de Atos, ele mesmo diz: mas Senhor, eu concordei com a morte do seu servo de Estevão, eu segurei as roupas dele enquanto apedrejavam Estevão. Então Paulo era realmente muito mal, ele perseguia, ele matava os cristãos, e agora ele está disposto a morrer por Cristo, a morrer pela pregação do Evangelho. Então é uma mudança muito radical, de perseguidor para perseguido. Ele começa a ser perseguido pelo Evangelho. E mais tarde vocês vão ver as aventuras de Paulo, a maneira como Paulo ele ama o Senhor e como ele faz de tudo para evangelizar as pessoas, os gentios que não eram judeus, os gentios que eram desprezados por não ser os da circuncisão. Então é muito interessante. Então, continue, eu quero que você leia também a sua Bíblia, não fique dependendo apenas do que eu estou falando, mas vá lá em Atos 22, leia a história, você vai ver que você vai extrair outras coisas que eu não tenha falado também. Então é muito interessante que você também vá lá e você leia. É isso, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Tchau, até!